O Dr. Ray foi candidato? Foi candidato e recebeu 5 mil votos apenas. Ah, Dr. Ray. Ele achou que estava já... A monarquia entrando na Câmara Federal do deputado. E o Dr. Ray não. Pra você ver como Porra, são as bicho. coisas, né? Fala, seus mal diagramados, Bezzi! A gente teve uma renovação na Câmara e conseguimos, de forma inédita, tirar Magno Malta, tirar Romero Jucá e ainda assim piorar a Câmara e o Senado, né? É uma mistura de A Fazenda É um feito, com né? BBB, com Casa dos Desesperados. Com Casa dos Artistas, com Campeonato Brasileiro, com Programa Policial mano. Regional E filme pornô, né? e filme pornô. A gente tem uma renovação de bancadas, a gente tem a bancada dos YouTubers, né, encabeçada pelo Mamãe Falei. Temos a bancada do Xvideos, encabeçada pelo Alexandre Frota, que também faz parte da bancada do famoso Decadente. Tem a bancada do apresentador de programa policial local. Tem a bancada do Rivotril, que é representada principalmente pela Janaína Pascoal e Joyce Hasselman. Tem a bancada do Mobral também, não tem, Helder? O MBL, é Mobral, Mobral. é Mobral. É Brasil Livre, né? É Mobral. Quinta categoria, o Kim Kataguiri, É. que também foi um dos mais votados aqui em São Paulo, deputado federal. Pra você ter uma ideia do nível que foi essa eleição e do nível que vamos deixar o Brasil para os próximos 4 anos, né? Eu acho engraçado que a pessoa saia de casa e fala, olha, acho que hoje, pros rumos desse país mudar, eu sou Alexandre Frota. Caralho, meu, eu fiquei imaginando isso também, a pessoa sair de casa, decorar um número e falar, por quê, cara? Porque ele faz anal técnico? Tô sentindo que tá todo mundo com a perereca entupida, mas vamos gritar porque vem aí a proibida. Dizem que o Lula conquistou o brasileiro pelo estômago. Como será que o Alexandre Frota conquistou o paulista, né, cara? Será que é por isso? Grandes filmes, assim, uma obra-prima que daria inveja aí pra muita gente que não consegue nem transar mais, né? Mas ele tem um currículo invejável. A gente tá falando aqui, mas ó, o cara foi ator da Globo, casado com a Cláudia Raia, aí depois se transformou em funkeiro, ator pornô, jogador de futebol americano, youtuber e, por último, ele virou essa figura histérica da direita que muitas subcelebridades que estão ressentidas porque perderam o sucesso acabaram indo pro mesmo lado, né? Um ator pornô também. Ator pornô. Uma coisa boa que aconteceu com essa eleição do Alexandre Frota foi o filho dele ter voltado a falar com o pai de maneira indireta, mas assim, ó, botando na cara. Não paga pensão, não me vê, queria que eu fosse abortado, faz filme pornô, é drogado. O que aconteceu, né? Não, e o melhor de tudo é que o filho dele aparece, faz todas essas denúncias e coloca no fim. Como é que ele virou deputado? Não sei. Nem o filho dele acredita que um monte de pessoas saiu de casa pra eleger esse cara, porque tudo que ele fez na vida não o descredencia a ser deputado. A sua luta é a minha luta, pelo fim da corrupção. Frota Federal 1777. A questão é, qual o projeto do Alexandre Frota na Câmara? Não existe um projeto. Ainda por cima, corre o risco de ele virar ministro da cultura, né? Secretário da Cultura, né? Que de acordo não vai ter mais ministério. Não vai ter mais Mink, né? Porque não é importante, porque Não. é só serve pra dar dinheiro pra artista falido, tipo Caetano Veloso, Gilberto Gil. E o que será que virá no kit gay da Secretaria da Cultura do Alexandre Frota? Será que vai vir uma G Magazine dele? Dele e do Roger, né? Aliás, vai ser sempre que o Alexandre Frota for falar alguma coisa. Por favor, deputado, ex-ator, ex-fazenda, ex-casa dos artistas, ex-ator pornô, Alexandre Frota, se dirija ao púlpito. Será que vai ser mais constrangedor do que quando o presidente da casa chamar, por favor, se dirija ao púlpito o deputado Mamãe Falei? Então, de mamãe falei, é estadual, né? Ou se não, por favor, se dirija ao púlpito o deputado Carteiro Reaça. Cara, quem... Porque o Carteiro Reaça ganhou. Caso você não saiba, Carteiro Reaça é outro membro do Mobral, MBL, que venceu, né? O cara já sabendo mais ou menos o que ia acontecer com o futuro da carreira dele, falou, olha, como vão privatizar o Correio, é melhor eu virar deputado aqui. E é mais uma dessas celebridades de Facebook que ninguém entende como é que alguém teve a moral de sair de casa e fazer isso, cara. Voto de protesto, eu tentei entender, é o primeiro do Tiririca há 8 anos, já não entendi, cara.
já tava errado ali. E agora Mas votar era de mais ou menos. novo e votar nessas pessoas, assim, como voto de E o protesto. Tiririca que saiu e voltou agora, né? Voltou, Como foi um dos mais votados novamente. Quinto mais bem votado em São Paulo, fazendo uma campanha onde ele ganhou uma puta de uma grana pra voltar, Sim. pra poder levar os outros caras do partido juntos, né? Na Câmara Federal. É uma tristeza, Helder, mas vamos falar então de uma outra deputada Sim. que entrou, mas que a gente que é jornalista sabe muito bem que você não deve copiar o texto dos outros, Não, né? você não deve copiar e nem fazer igual, né? Como naquele meme do posso copiar, tá? Só não faz igual. Você tem que descobrir tuas fontes, você tem que entrevistar as pessoas. E a Joyce Hasselman, que era uma colunista da Veja e muito bem cotada dentro da revista, todo mundo respeitava, foi desmascarada, teve a descoberta de plágio em 30 matérias ou mais, se eu não me engano. Mais do que o Jason Blair, pra quem não lembra, põe aí no Google. Jason Blair foi o primeiro caso, assim, famoso de um cara que copiava todas as matérias, inventava fontes nos Estados Unidos. O cara escreveu pro New York Times, Wall Street Journal, tem uma coisa... E a Joyce é meio que um paralelo, né? E aí ela fez toda uma campanha baseada em não, vamos acabar com a corrupção. Como é que você acredita que a pessoa vai acabar com a corrupção se a carreira dela foi exatamente ancorada em corrupção? Que na verdade corrupção não é só você roubar dinheiro público, né? É um crime também você plagiar a matéria do amiguinho, né? Se você vai lá e lança uma música plagiada, você vai se fuder, você vai responder processo. No mínimo, uma pessoa dessa tinha que ser desmoralizada dentro do segmento político e jornalístico, né? Vai fazer outra coisa da vida, bicho. Entre as mulheres também, Beze, nessa bancada do Rivotril, a gente tem a Janaína Pascoal, cara, que é uma pessoa que depois de muito tempo eu lembrei o porquê ela me agradava de certa maneira, porque ela parece a Nathalie Merchan. Ela age igual, ela tem os mesmos gestuais, assim. Falei, por isso que eu até simpatizo com a Janaína. É legal. A Nathalie Merchan, que foi uma das musas, assim, quase da minha geração Eu não de votei cantoras. nela, tá? 10,000 Maniacs, fez Sim. aquele acústico onde gravou essa música do Bruce Springsteen, cantado também pela Patti Smith, Because the Night, que é um grande som, e realmente ela lembra, Helder, a Nathalie Merchan era meio maluquinha, assim, às vezes, dava uns giros, né? Fazia umas caras e bocas, assim, como se estivesse recebendo uma entidade. É muito parecido com a Janaína. A Janaína que, embora ideologicamente eu não concorde, já é uma pessoa que eu acho ok, né, pra direita, porque ela é uma professora, no mínimo, respeitada ali dentro da USP. Tem um histórico que a credencia ser deputada. Você aí que votou bem ou votou mal, quer votar direito nas próximas eleições? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações pra gente virar candidato. Nas próximas eleições é a gente Quer galãs reforçar a bancada do youtuber. É verdade, a gente quer chegar em Brasília e para isso a gente precisa que você comente, dê seu like, faça tudo aquilo que você sabe no nosso vídeo. A gente também tem que falar dos candidatos que não entraram, que tinham muito potencial para entrar, né? Você vê como que mudou o status de celebridade também. O Dr. Rei hoje é menos celebridade que um tataraneto de Dom Pedro II. O Dr. Ray que ia implantar a bolsa cirurgia plástica, a bolsa Botox. Eu ia gostar. A bolsa Se Sinta Mais Feliz, faça essa plástica aqui com o Dr. Ray. Eu fiquei muito chateado dele não ter entrado, que eu queria ver o primeiro vestimenta que ele estaria. Ele foi federal que ou ele... estadual? Acho que ele foi federal. Será que ele iria de jaleco e estetoscópio na Câmara, cara? Brasil é uma grande nação cuja hora chegou, irmãos. Estamos em caos, porém precisamos de emprego, segurança e saúde. Formei em Harvard justamente para voltar e levar o Brasil ao primeiro mundo, Brasil honesto. Dr. Ray para deputado federal. Porque é bem a cara dele, ou se não com aquelas regatinhas aparecendo no bico da teta, velho. Meu Deus do céu. Ia ser uma quebra de decoro inédita na nossa Câmara dos Deputados. E além dele, não foram eleitos Pedala Robinho, do Pânico. Eu lembro dele. Não, o pior é a audácia de um filho da puta desse se candidatar, né? É verdade. A justiça não vem da direita nem da esquerda, vem de baixo. Batoré, não Sérgio Moro, Batoré de verdade. Vota! Roberto Leal quer fazer um vira-vira na nossa política. Pô, Roberto Leal, ó, é da minha infância, cara. O cara tá vivo É da ainda. mesma idade que você, inclusive. Não, mais velho, mais velho. Roberto Leal deve ter uns 70 anos já, Sim, cara. sim. Sem dúvida. É o pai do Michel Teló, né? Vota, vota em Roberto Leal para deputado estadual. E a gente tinha também Hulk Magrelo, que a gente já conviveu, né, na Verdade, Record, muitas que é o vezes. assistente de palco do Legendários. A gente via ele
todo pintado de verde no estacionamento, com 35 quilos, teve 500 votos. Eu acho que se eu colocar o meu cachorro pra concorrer, ele tem mais votos que o Uma Hulk Magrelo. barata teria mais votos que o Hulk Magrelo. Quando eu almoçava ali na Record, quando ele aparecia com um roupão branco. Roupão, ele tá sendo de Nossa senhora, cara. Cara, e com o cabelo rosa e cara pintada de verde, era impressionante, mano. Sou o Hulk Magrelo, luto pela educação e cultura e PVA livre pros caminhoneiros. Mas, Helder, bizarrice não é exclusividade aqui do paulistano, cara. Pelo do contrário, paulista, na né? verdade, o Rio de Janeiro já superou a gente. Sem dúvida. Em alguns momentos. E o resto do Brasil tá querendo se igualar. A gente teve no Distrito Federal eleita uma senadora que não sabe falar. A gente não tá falando que ela fala errado ou que ela fala algo que a gente não concorde. Ela não consegue formular uma frase inteira. Ela tem dificuldade, uma dificuldade maior, e eu achava que isso era impossível, que aquele candidato a governador aqui por São Paulo, né, o Rodrigo Tavares, que não conseguia também concluir o que falava. Nós somos... Nós sim, nós não. Nós sim, nós não sei. Mas o Rodrigo Tavares depois mostrou que pelo menos ele consegue se comunicar, a Leila não. Da tela azul, velho. A gente sabe que a questão da Previdência pode trabalhar uma nova reforma com a participação popular, com a participação da população. Que a ideia é que eu faça mesmo os 8 anos, né? Que eu concluo o meu mandato de 8 anos. A minha atuação vai ser em detrimento da população de Brasília. É em detrimento do outro, assim. Eu acho que ela é vítima das boladas que as cubanas davam nas brasileiras nas Olimpíadas. E ela não se recuperou mais. É isso que dá. Ficar a vida inteira pulando no esporte que você pratica deve ter afetado o cérebro da Leila pra sempre. Cara, a Leila que era uma das musas do vôlei junto com Ana Paula, Fernanda Venturini e tudo Mari. mais. Pois é, o que aconteceu, hein, dona Leila? Não sei, eu queria saber como é né? que a Leila vai conseguir ler, por exemplo, uma lei lá sobre reforma na Previdência. Já no Paraná, a gente teve eleito uma celebridade da internet, um dos seres que carregam mais estereótipos possíveis, que é o Sargento Faur. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes, eu enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Sim, Sargento Faur, que foi o mais votado do estado, inclusive. Cacete. Vale ressaltar que ele não foi só eleito, ele foi recordista de voto. Eu sou o Sargento Faur, sou candidato a deputado federal com o número 5590, com Bolsonaro, presidente do Brasil. Adote esta ideia, força e honra, tamo junto! Ele, na verdade, foi um grande fenômeno do Paraná, né? Nossa junto Rússia, com o filho do Ratinho. Junto com o Ratinho Júnior, que também eu fico imaginando a imprensa internacional chegando com Mr. Little Mouse. Como é que vão se referir a ele? Tinha Rato Júnior, Little Mouse, eu não sei, cara. Eu sei que é bizarro os votos do Paraná. E o Sargento Faur, que ficou conhecido principalmente por cheirar cocaína ao vivo e falar, porra, essa é da boa. E depois toda pergunta que fazem pra ele em outras entrevistas, ele fala, não, eu tô até hoje gordosa daquela droga. Eu furei ali com um canivete, cheirei a cocaína, inclusive coloquei na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria, de tão forte que é. Ele tava em trabalho com farda e fez isso. Mas o que a gente tem a ressaltar do Sargento Faur é algo que é tão tragicômico que chega a ser engraçado, que são os tweets que ele faz nas redes sociais, que não é possível que uma pessoa não faça isso rindo do outro lado do computador, porque eu ia dar muita risada se escrevesse uma frase dessa, eu não me levaria a sério escrevendo uma frase dessa. A gente vai falar algumas dessas, vocês podem procurar que é verdade, cara. Tem a primeira que é bandido comigo é cacete no lombo e bala no rabo. Tudo bem, eu tô rindo enquanto o rabo não é meu, mas que é engraçado é pra caralho. E agora veja só que mensagem carinhosa e de amor que ele manda pros seguidores dele durante os festejos de Páscoa, né? Que é essa data bonita onde Jesus ressuscita, olha só. Para as pessoas de bem, desejo uma feliz Páscoa. E que o coelhinho da Páscoa traga muita paz, felicidade e chocolates. Para os bandidos, desejo tiro, porrada e bomba. E que o coelhinho morda o rabo deles. Ele tem uma obsessão anal, né? Tem, cara, assim como Alexandre Frota, cara. Cara, é impressionante. Bom, pelo menos a gente já sabe que eles vão ter algo em comum, né? Quando estiverem atuando lá em Brasília. Tem um papo em comum aí, cu. A gente tem que também falar do namorado da Fátima Bernardes, né? É verdade. Esse é muito importante, que a gente sabe que não foi por causa da Fátima que ele levou, né?
Não sei, vamos fazer um teste, então? Vamos tentar dar uma volta no tempo e ver se sem namorar a Fátima ele seria eleito? Túlio Gadelha, amigo da esquerda, esquerdopata, petralha, comunista, né? Pedetista, cirista. Verdade, mas, óbvio que ele não se candidataria sem a Fátima e levaria, não. De forma alguma, eu acho que ele perderia uns 90% de votos. Por favor, venha pra Brasília me ajudar. Mas ele provou que uma das coisas que as pessoas confiam no brasileiro, o brasileiro confia muito, por exemplo, em uma pessoa que mete um corno no William Bonner pra ir pra Câmara. Então, eu acho que, na verdade... É válido pra caralho, eu acho que foi uma escolha muito boa, o povo de Pernambuco. Já no estado de Goiás, uma pessoa que eu achava que tinha sumido completamente de todos os lugares, TV, rádio, internet. Planeta Terra. Cara, foi o Jorge Cajuru, cara. E ganhou, hein? Ganhou pra senador, cara. Segundo senador mais votado do Goiás. Não é de Goiás, tá? Por favor, é do Goiás. Você tem que aprender a falar o dialeto local, cara. O sujeito que não tem papas na língua, que quase apanhou ao vivo. Amigo, pra que fazer isso? Correr. Não, correr do quê? Por que vai correr? Sobe lá. Mas eu não sou o cara é homem pra subir lá, rapaz. Mas, tá não, daí? que eu. Mas você... Sim. E que tem uma tatuagem da Galisteu, uma da Cláudia Hebe, Leite. Uma da Cláudia Leite. E tem mais um, não sei se é do Milton Neves, alguma coisa não, assim. E que já assumiu publicamente que é broxa, não transa mais. E ele também já assumiu que perdeu a visão por conta da diabetes. A gente tem aí, na verdade, o Cajuru tem uma história de vida trágica, ao mesmo tempo engraçada e ao mesmo tempo pautada em receber processo dos outros. Porque o Cajuru ele já deve ter perdido aí na vida dele uns 20 milhões de reais em processo. Helder, a gente falou de um cara aí, agora o papo é sério, assim, né? Um cara que mora nos Estados Unidos. Não é nos Estados Unidos, é Miami. Ah, ele mora em Miami, é verdade. É Miami, que né? não é bem Estados Unidos, né? Luiz Miranda USA, É o nome dele, é o nome dele. Puta que pariu. A gente tinha falado dele num vídeo e o cara conseguiu entrar. Cara. Conseguiu, e assim, ele fez toda uma história, né, de ser youtuber, falando mal do Brasil, falando mal da política, falando, não, eu não presto de nenhum dos lados, eu nunca vou voltar pra esse país, jamais seria político. Você vota ainda no cara desse, ô porque aqui, arrombado? Porque nos Estados Unidos a gente anda de Porsche que a gente compra por 30 mil dólares. Custa R$1 milhão no Brasil esse carro, eu provo. Nos Estados Unidos, 129 mil eu te entrego ele. Se você vier aqui agora, aqui, todos esses carros são meus aqui. O que tem a ver com isso, mano? Eu vou andar de Astra, dá na mesma, tá ligado? Que me leva do ponto X ao ponto Y, enfiar a Porsche no cu. Aí ele voltou, não só voltou, como se candidatou pelo DEM e venceu. Aí você me pergunta, né, cara, dá pra levar a sério um cara desse? Dá pra levar a sério os votos que ele teve, sendo que ele pautou a vida inteira dele em falar mal da política brasileira? Hoje eu faço o Temer morrer do coração, a Dilma me xingar e o Lula mandar eu pro inferno! O que um cara que usa o nome de outro país, ou seja, não tem compromisso nenhum com o país que ele nasceu, pode acrescentar à Câmara? Ah, cara, muito perfume, muito contrabando, muita coisa que ele vai trazer pros deputados. Ele pode fazer uma lei, né? Lei de isenção fiscal de contrabando de roupa da Aeropostale, da Abercrombie. Eu acho que vai servir sim, cara. Perfume 1 Million direto de Miami pro Brasil. E também, assim, desconto em viagem pra Disney. Porque a classe média alta não aguenta mais pagar tanto imposto pra ir pra Disney, Coitadinho, cara. Helder, mais uma eleição aí, a gente tá sempre se fudendo, né? O brasileiro adora votar em arrombado, né? E o brasileiro consegue também superar sempre, né? A gente fala, não, mas, porra, essa bancada ficou muito ruim, na próxima a gente melhora. Não, a gente conseguiu piorar. É verdade. Pra todos vocês que votaram nesses lixos, não passarão.